que o Senhor ele instituiu o sacerdócio como uma ordenança santa e separou os sacerdotes para que eles tivessem autoridade sobre o povo. E ao longo de toda a Bíblia nós vamos ler a importância e vamos ver o quão importante é o sacerdote para o povo de Deus e para o próprio Deus. O sacerdote, ele é uma pessoa separada. O sacerdote é uma pessoa dedicada, santificada para pisar no santo dos santos. Quantos pais nós temos aqui nessa manhã? Pais, vocês, nós somos sacerdotes do nosso lar. E ontem, quando eu conversava com a minha esposa, eu falei com ela: amor, tenho sentido tanto cansaço. E ela virou para mim e falou assim: eu tenho percebido, meu irmão. Mas não desanime. Não desanime. Quantos sacerdotes têm se sentido feridos, cansados, desanimados e têm desistido da maior das batalhas, que é a sua própria família. Você, jovem, que ainda não é casado, toma posse daquilo que Deus já separou para você, e você está só no exercício de fé para se transformar um verdadeiro sacerdote do teu lar. E a palavra que Deus tem nessa manhã são para os homens sacerdotes e futuros sacerdotes do lar. E nós vamos passear um pouquinho pela palavra, entender qual é o projeto de Deus e onde o sacerdócio se encaixa nas nossas vidas. Quantas famílias têm sofrido porque muitos homens, chefes da família, têm confundido sua responsabilidade. Muitos homens pensam que a responsabilidade é de colocar dinheiro e comida dentro de casa e só. Se a responsabilidade do sacerdote fosse apenas ministrar aquilo que Deus tinha para falar ao povo, entrar e sair do Santo dos Santos do mesmo jeito, a história de Israel não seria o que é. O sacerdócio é uma separação. Deus separou o sacerdote para ser dedicado à obra. Deus separou o sacerdote para não tocar naquilo que não era de Deus. Deus separou o sacerdote para ser um diferencial dentro do arraial, no meio do povo. Quantas vezes nós temos deixado de ser referencial? Quantas vezes nós temos deixado de ser separados? Quantas vezes nós temos deixado de ser santos para com a igreja? E a nossa igreja, como sacerdote, é a nossa casa. Quantos homens têm aberto suas mãos e lavado e falando: eu faço a minha obrigação, já tenho que comer, já pago as contas e já está de bom tamanho. Quantos homens têm deixado de ser, têm deixado de tomar posse do maior privilégio, que é ser um sacerdote e não somente um provedor de suas casas?
Deus tem falado ao meu coração semana após semana. O cansaço vem, Fabão, as lutas vêm, mas quem renova a força do sacerdote é o Santo dos Santos, aquele que é o único digno e de receber e de poder fazer mais sobre a sua vida. Amém, Senhor. Quantos homens têm deixado de ser sacerdote, deixado de receber esse maná do céu? Quantos homens de Deus têm deixado de ser sacerdote e deixado de receber a glória de Deus e não refletir mais a glória de Deus dentro de suas casas? Quantos jovens Deus tem separado, Deus tem falado, Deus tem ministrado, e quantos estão abrindo mão da santidade? Quantos estão deixando de começar o sacerdócio e trocar por um pouco, muito pouco de lentilha? Deus tem muito mais para nós, muito mais. Mas eu queria me ater com vocês nessa manhã sobre as características do sacerdote, o que eu preciso fazer e o que eu preciso ter grudado em mim, para que a minha esposa, para que os meus filhos, para que a minha igreja, para que a sociedade, para que a turma onde eu esteja inserido possa ver em mim um sacerdócio. Eu não estou falando aqui, queridos, de autoridade. Eu não estou falando aqui de autoridade masculina. As pessoas precisam ver em mim que quem manda na minha casa sou eu. Meu amado, mais à frente nós vamos ver o maior dos exemplos sobre o sacerdócio, que é Jesus Cristo. Em momento nenhum, o nosso santo Deus encarnado, que pisou nessa terra, em momento nenhum ele forçou alguma porta para entrar. Em momento nenhum Jesus teve que chutar algum coração, teve que forçar alguma situação para que as pessoas pudessem entender que Ele é santo. E o maior dos exemplos que nós temos é Cristo. Então, meu amado, não fica preocupado com esse negócio das pessoas verem autoridade masculina em você, não. Que autoridade é um negócio que vai vir automaticamente. As características do sacerdote são tantas, e todas elas grudadas, conectadas, aliançadas com o nosso Deus. E a primeira característica que nós vemos do sacerdote, o sacerdote ele é escolhido de Deus, é uma pessoa separada por Deus. Você, pai, é um sacerdote escolhido de Deus. Nós somos separados, escolhidos a dedo por Deus, para sermos sacerdotes sobre a vida da nossa esposa, sobre a vida dos nossos filhos. Abra sua Bíblia aí em Êxodo 4, de 10 a 16. O Senhor nosso Deus continua a falar com Moisés, e nesse diálogo Moisés responde ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começar a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá vista ou faz com que fique cego? Sou eu, diz o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu:
Não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e ele dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Foi Deus que escolheu Moisés. Foi Deus que separou Arão. Foi Deus que escolheu você, meu amado. Assim como Deus separou Moisés, assim como Deus escolheu Moisés, Deus está escolhendo você. Deus está escolhendo você para você ser uma referência. E o primeiro lugar onde você vai ser referência é dentro da sua casa. Só que eu quero que você tome posse dessa referência. Tome posse dessa referência. E quando Deus ministrar ao seu coração, não abra mão dessa ministração. Não faça como Moisés e diga: não, Senhor, comigo não, eu não sei falar, eles não vão me ouvir, eu não posso. Seja um escolhido e tome posse da escolha que Deus está fazendo na sua vida. A primeira característica do sacerdote e Arão era o sacerdote escolhido por Deus. O sacerdote foi escolhido, o sacerdote da família é escolhido. Tome posse, meu amado. A segunda coisa que nós podemos aprender com Arão como sacerdote, o primeiro sacerdote separado por Deus, é que Arão, ele sim, não abriu mão da oportunidade que Deus deu para ele. O anunciar estava sendo entregue nas mãos de Moisés. O privilégio de chegar perante o rei, bater no peito e falar: Faraó, eu venho em nome de Deus, e o meu Deus, Ele é o que Ele é. Eu sou, foi o que Ele mandou dizer. Ele manda te dizer: liberta meu povo. A segunda característica do sacerdote que nós vemos é que ele, o sacerdote separado por Deus, não abre mão de uma oportunidade. Quantos pais, quantos maridos têm deixado de lado, têm largado de mão as oportunidades de ser uma referência na vida da sua esposa, de ser uma referência na vida dos seus filhos? Quantos sacerdotes do lar têm perdido as oportunidades de ministrar a bênção sobre os seus filhos, de ministrar a bênção sobre suas esposas e de ser referência onde ele vive? Arão não abriu mão disso. Na hora que Deus entregou para Moisés: tudo bem, Moisés, se você não quer, vai lá, Arão está do teu lado. Ele não é o levita, não é? Ele sabe falar bem. Já que você está abrindo mão, eu vou colocar ele. Arão não perdeu tempo, pulou na frente e falou: estou dentro, é minha oportunidade. Não
Não abra mão das oportunidades. Não abra mão das oportunidades. Deus tem separado pessoas para serem diferentes e passarem a ser o diferencial desse tempo. Mas quantos têm deixado de lado essa ministração de Deus e tem sido mais um na multidão? Ontem eu estava falando com um amigo e ele: Cássio, ora por mim. Eu estou começando a ficar numa situação que eu já estou preocupado comigo mesmo. Eu quero tanto ser pai. Eu quero tanto ver a minha esposa grávida. Isso está começando a doer. Nós já temos mais de 6 anos de casados e eu não consigo engravidar minha esposa. E eu disse para ele: querido, Deus levantou você para ser sacerdote do seu lar. E a palavra diz que nenhum justo vai passar por necessidade nessa terra. Deus tem ouvido o seu clamor. Mas o que você tem feito perante essa situação? Qual a postura de sacerdócio que você tem tomado dentro da sua casa? O sacerdote, ele era separado por Deus para interceder diante de Deus pelo povo. Onde estão os sacerdotes que deixaram de interceder? Onde estão os sacerdotes que deixaram de ser separados? E a terceira coisa que eu aprendo com o sacerdote, terceira coisa que eu vejo no dia a dia e na palavra de Deus, o diferencial de um sacerdote é que um sacerdote, ele cuida de si. E toda essa dificuldade que os sacerdotes dos lares têm passado, vem porque estamos deixando de cuidar do nosso sacerdócio. Êxodo mostra o cuidado de Deus quando Ele separou Arão. E nos capítulos à frente nós vemos como Deus cuidou dos detalhes, da vestimenta, das pedras, do cinto, de cada detalhe. Deus separou e cuidou do sacerdote. E quanto os sacerdotes estão deixando de cuidar de si mesmos? O quanto os sacerdotes têm largado de mão aquilo que Deus separou e disse: tenho cuidado tanto de você. Tenho separado vestes sacerdotais para você, vestes essas com detalhes preciosos, com pedras, com tecido nobre, para você vestir quando você se colocar e se apresentar diante de mim. Quantos dos sacerdotes têm tirado, literalmente, o manto que Deus tem colocado sobre suas vidas?